Isso aqui. Havendo número regimental, declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, entre os anos de 2005 e 2015, relacionados a superfaturamento e gestão temerária na construção de refinarias no Brasil, a constituição de empresas subsidiárias e sociedades de propósito específico pela Petrobras com o fim de praticar atos ilícitos, ao superfaturamento e gestão temerária na construção e afretamento de navios de transporte, navios plataforma e navios sonda, a irregularidades na operação da Companhia 7 Brasil e na venda de ativos da Petrobras na África. Informo aos senhores parlamentares que foi distribuída cópia da ata da 6ª reunião. Peço dispensa, presidente. Sendo assim, dá-se a necessidade da leitura da ata, já pedir a dispensa, pedido do deputado Arnaldo Faria de Sá. Em discussão a ata, não havendo quem queira discuti-la, coloca a ata em votação. Boa noite. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovada a ata. Negar. Expediente. Comunico aos senhores deputados o recebimento dos seguintes expedientes. Ofício do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Haroldo Cedrais de Oliveira, designando os auditores federais de controle externo, Antônio Ricardo Pires dos Santos e João Batista Ferreira Júnior para, a partir de 1º de abril, prestarem assessoramento a esta CPI. Recebemos também e-mail da Controladoria Geral da União, informando que os ofícios recebidos desta comissão foram encaminhados às áreas técnicas da Secretaria-Geral de Controle Interno, CFC, e da Corregedoria Geral da União, CRG, para análise e providências de resposta. Antes de convidar a senhora Graça Foster para que Presidente, pela ordem, venha à mesa, darei a palavra a Vossa Excelência, deputada Elisiane, mas gostaria antes, porque há uma expectativa muito grande sobre a contratação da empresa Kroll pela imprensa, pela sociedade, e nós trazemos aqui e-mail solicitado por este presidente ao Dr. Lúcio Henrique Xavier Lopes, que é o chefe da área da Diretoria Geral que está cuidando da parte legal da contratação da empresa, para que pudéssemos informar o plenário, a imprensa aqui presente, sobre como está andando a contratação. Então passo a ler agora e-mail chegado da Diretoria Geral prestando esclarecimento sobre a contratação da Kroll. Peço que leve ao conhecimento do presidente dessa douta Comissão Parlamentar de Inquérito, deputado federal Hugo Mota, sobre o término da análise jurídica do contrato a ser firmado com a empresa Kroll. Nesse sentido, informo que após exaustiva negociação com a referida empresa acerca dos termos do contrato, tarefa essa realizada por intermédio do ilustre advogado Dr. Ricardo Levi, do escritório Pinheiro Neto, esta assessoria técnica da Diretoria Geral ultimou a apreciação jurídica da avença e dará sequência ao processo com manifestação pela legalidade da contratação decidida por essa CPI, com fulcro no artigo 25, parágrafo 2º da Lei 8666 de 1993, com o artigo 13 e incisos do mesmo diploma legal. Em decorrência, elucido que ainda hoje o processo será encaminhado ao Departamento de Finanças para fins de reserva dos recursos financeiros necessários ao posterior adimplemento da contratação e será, na sequência, imediatamente enviado à submissão ao primeiro secretário da Câmara dos Deputados, eminente deputado Beto Mansur, tendo em conta a inexigibilidade da licitação na hipótese vertente. Uma vez aprovada a contratação pelo senhor primeiro secretário,
elucido que a avença estará apta à assinatura pelo senhor diretor-geral da Câmara dos Deputados e pela representante da CROL, senhora Isnejana Gebauer, com a consequente publicação do extrato de contratação nos meios de comunicação oficial, nos termos da lei. Desde já, coloco-me à disposição dessa secretaria para eventuais esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Lúcio Henrique Xavier Lopes, chefe da assessoria técnica da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados. E-mail enviado nesta quinta-feira, 26 de março, à Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, este é o esclarecimento que este presidente gostaria de dar sobre a contratação da empresa CROL, que está sendo cuidada pela Diretoria-Geral. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a deputada Elisiane, em seguida, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu queria, antes de tudo, mais uma vez cumprimentar Vossa Excelência pela forma como Vossa Excelência tem conduzido os trabalhos nesta CPI, dando agilidade, fazendo as convocações e dando um prosseguimento, no nosso entendimento, no ritmo importante da CPI. E em nome dessa sua posição, presidente, eu queria fazer duas sugestões que eu acho importantes. Uma, nós tivemos aqui na última reunião, que na verdade foi a reunião deliberativa da CPI, a impossibilidade de dar continuidade a um acordo de aprovação, ou pelo menos de se colocar em pauta de votação, algo que nós fizemos na reunião anterior. Exatamente porque os partidos da base do governo, junto com o PT, acabaram utilizando o tempo da liderança e fazendo as suas exposições para completar a chegada do tempo da ordem do dia no plenário principal desta Casa. Em função disso, eu queria fazer uma sugestão a Vossa Excelência, que as reuniões deliberativas da CPI fossem realizadas durante as manhãs, exatamente para evitar que isso aconteça. E as reuniões preparatórias, que eu acho que são importantes, porque elas agilizam, considerando colocarmos na pauta os requerimentos em consenso, que sejam realizadas na tarde do dia anterior. Eu acho que com isso nós vamos ter um resultado importante e aí sim valerá a pena a reunião do dia anterior. Porque como aconteceu na última reunião, não vale a pena. Você faz uma reunião e parece que você faz um acordão para votar apenas aquilo que é consenso. Isso não faz parte daquilo que nós, dentro desse colegiado democrático, estamos realmente pensando. Uma outra situação que é acerca das acariações. Está sendo discutido que apenas colocaremos, ou pelo menos estaremos votando as acariações, logo após ouvirmos aí os depoimentos. Nós já ouvimos aqui dois depoimentos importantes, o Duque e o Barusco, que eu acho, por exemplo, que é necessário já colocarmos aí para aprovação a acariação, que inclusive é de nossa autoria, que envolve o Vacário, o Duque e o Barusco. Nós temos vários depoimentos em curso, Ministério Público, Justiça, onde eu acredito que esses depoimentos possam ser já contraditados aqui nessas acariações. Portanto, eu quero fazer essas duas colocações e pedir a benevolência de Vossa Excelência para que possa estar acatando. Presidente, é uma questão de ordem. Pois não, darei a palavra ao deputado Ivan Valente, em seguida, Vossa Excelência. Senhor presidente, esclarecimento, tá? em primeiro lugar, eu queria concordar com a deputada Elisiane e agilização dos nossos trabalhos e também que a CPI preste atenção nos fatos que estão ocorrendo. Vou dar um exemplo. Nós deixamos de votar aqui a convocação de um dos maiores operadores do escândalo da Petrobras, que é o senhor Fernando Soares. E ontem, novamente, o juiz Sérgio Moro o condenou, inclusive numa acusação gravíssima em relação a ter abafado, a Operação Abafa na CPI da Petrobras em 2009. Então, o pedido que eu quero fazer, presidente, é que a gente não bloqueie as convocações necessárias. O que aconteceu na última reunião não pode continuar acontecendo. Ou seja, votar só o acordo que é feito na reunião da manhã. Então, eu queria que na próxima reunião fosse votados os requerimentos que nós colocamos em pauta. Ponha votos. As pessoas que quiserem vetar a convocação do senhor Fernando Soares, do senhor Jaime Oliveira, do senhor Júlio Camargo, votem contra aqui, entendeu? Votem contra. Mas nós não podemos evitar a votação de pessoas que estão diretamente relacionadas.
Essa é a primeira questão, presidente. A segunda é sobre a CROL. Eu ainda não entendi no informe de Vossa Excelência e na carta enviada para explicar a contratação, por que da inexigibilidade, porque não é exigível uma licitação. Isso eu não entendi ainda. Eu quero saber em que se baseia exatamente a contratação da CROL, inclusive não está aí previsto, ou pelo menos se o contrato não foi assinado, deve ter alguma suposição ou proposta de preços a serem cobrados por essa empresa internacional. Então, eu queria que Vossa Excelência pudesse nos explicar, por favor. Obrigado, presidente. Presidente, há algumas reuniões atrás, o senhor foi interpelado por um companheiro nosso aqui com relação à marcação de lugares aqui nessa sessão. Cheguei agora na sessão e quero reiterar ao senhor que continua acontecendo a mesma coisa. Algumas lideranças de alguns partidos chegam aqui, colocam suas pastas, outras, inclusive, afixaram o nome do deputado com a estrela do partido, garantindo o lugar. Entendeu? Isso é mais uma daquelas coisas da oportunidade e do oportunista. Eu gostaria que o senhor tomasse providências. Determino à secretaria da CPI que toda e qualquer marcação de lugar em que o deputado não esteja sentado na cadeira seja retirada. Nós não iremos admitir esse tipo de procedimento aqui, porque só quem pode marcar o lugar é o deputado quando chega. Se o deputado não está presente, ele não tem lugar marcado, até porque outros deputados podem chegar e podem sentar no lugar, que não tem cadeira marcada. Então, senhor presidente, eu estou desde 5 horas aqui guardando o meu lugar, viu? A carapuça não serve para mim, não. Esclarecimento, tá, presidente? O senhor mostra seu afinco, darei a palavra a Vossa Excelência, então determino que essa marcação de lugar ela não seja mais permitida pela secretaria da CPI. Senador, presidente, pela ordem, o senhor autoriza, então, ao deputado que chegar aqui na CPI e que encontrar um assento marcado onde o deputado não esteja, que seja retirado o material do local? Não, o deputado fica à vontade para sentar, até porque não vamos mais respeitar nenhum tipo de marcação, porque isso não é permitido nem é regimental. Nós aqui cumprimos o regimento. Respondendo à deputada Lisiane, iremos sim, deputada, fazer o esforço para atender o apelo de Vossa Excelência, para que a gente possa fazer as reuniões deliberativas. A gente possa fazer as reuniões deliberativas como sugestão de Vossa Excelência. E isso depende também de um acordo com os líderes partidários, subrelatores e relatores, porque também depende da agenda desses deputados a ouvirem dos seus estados, mas quero dizer que vemos com muito bons olhos a sugestão de Vossa Excelência para que a gente possa tentar produzir o máximo possível nas reuniões deliberativas. Respondendo ao deputado Ivan, que indagou primeiramente sobre a questão da pauta das reuniões deliberativas, dizer, deputado Ivan, que Vossa Excelência participou da reunião pela manhã, pôde testemunhar o esforço que nós fizemos para que o máximo de requerimentos, inclusive com a anuência do relator, dos subrelatores e líderes partidários, pudesse ser apreciado para que a pauta da comissão não fosse interrompida, e este presidente cumpriu a questão regimental de, ao terminar a apreciação dos acordos, irmos diretamente para a apreciação dos requerimentos em pauta, inclusive acatando a inversão de pauta proposta pelo deputado Onyx Lorenzoni, que está aqui, pode testemunhar esse nosso posicionamento. Não há interesse deste presidente, se Vossa Excelência, por acaso, estiver querendo fazer alguma ilação, eu acredito que não seja o que Vossa Excelência queira fazer, mas se estiver fazendo, já estou aqui frontalmente discordando e rechaçando, porque às vezes é costume nessa casa de colegas quererem intimidar os outros fazendo ilação. Então esta presidência não aceita nenhum tipo de ilação que Vossa Excelência esteja fazendo sobre proteção a quem quer que seja. Todos os requerimentos chegados a esta presidência estão pautados, iremos votar todos os requerimentos, nós não iremos admitir que esse tipo de ilação seja feito e que Vossa Excelência, quando defende que a disputa, que Vossa Excelência, quando defende que a disputa seja feita no voto, é isso que nós iremos fazer. Respondendo a outra questão de ordem de Vossa Excelência, estarei encaminhando aqui o e-mail enviado pela Diretoria Geral
chegado a este presidente sobre a contratação da CROL, para que Vossa Excelência possa ler melhor, e quaisquer questionamentos que Vossa Excelência tenha sobre o critério adotado pela inexigibilidade, foi usada a Lei 8666 de 90, artigo 25, inciso 2º, e quaisquer questionamentos, a diretoria geral, através do senhor Lúcio Henrique Xavier Lopes, que é quem está cuidando dessa contratação legal, poderá esclarecer a Vossa Excelência todo e qualquer questionamento que Vossa Excelência queira fazer. Então, as questões de ordem formuladas, este presidente acaba de responder e peço que faça chegar à mão do deputado Ivan Valente esse e-mail chegado à presidência da CPI. Entrego também ao deputado Onyx Lorenzoni, que o que nos foi requisitado na última reunião, os arquivos com o tempo que Vossa Excelência nos pediu para facilitar a escuta do áudio, para que Vossa Excelência já possa ir direto ao fato, antes que as notas taquigráficas cheguem e se tornem disponíveis para os membros e para este presidente, para que Vossa Excelência já tenha a oportunidade de, em se achando necessário, já poder fazer análise, e faremos todas as reuniões essa marcação para evitar o trabalho de ter que ouvir todo o áudio da comissão quando se quer apenas ir direto a um fato, a um trecho. Então farei chegar à mão de Vossa Excelência também essa marcação. Vossa Excelência podia ligar Obrigado, o microfone, senhor presidente. Pela presidência, eu queria responder a Vossa Excelência. Deputado, eu quero responder a Vossa Excelência. Vossa Excelência desligou meu microfone, não pode fazer isso, presidente. Só quero agradecer a palavra. Aqui não tem nenhum imperador. Vossa Excelência, senhor Eu presidente. quero responder a Vossa Excelência sobre as Principalmente relações. dizer Eu quero responder a Vossa Excelência sobre as relações. Eu quero responder a Vossa Excelência. Eu quero garantir a palavra ao deputado Onyx, deputado Edmilson, em seguida o deputado Ivan, que eu sei que tem educação para aguardar para responder. A ata de hoje já registra aqui, disponibiliza a relação dos áudios, e eu creio que isso vai colaborar muito para os trabalhos da comissão. Eu quero agradecer as providências e a diligência da secretaria, porque às vezes a gente critica em alguns momentos, mas também nós somos obrigados a reconhecer quando de maneira correta e diligente a secretaria dá suporte. Então, o meu reconhecimento e parabéns pela atitude. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Edmilson com a palavra. Presidente, eu quero mais esclarecimento, assim, em relação a visitas, que eu sei que há requerimentos, pelo menos de visita a Copérgia, Abreu e Lima, se a decisão... Esses requerimentos foram dados entrada... Não, conversando com alguns deputados no início, eu fui informado que já havia aprovado, inclusive, o requerimento de visita a Copérgia, por exemplo, não sei se Abreu e Lima já foi apresentado. Então, como se processaria isso, considerando as outras atividades do Parlamento, né? A outra questão é que nós aqui, até houve um debate e um certo emocionalismo que me desenvolveu em relação às subrelatorias. E logo depois, além das 4 que Vossa Excelência determinou criar, mais 2 foram propostas e assim, como é que estão funcionando? Como irão funcionar? Essas subrelatorias... Um dos problemas, a meu ver, só, presidente, é que elencados, né, pela quantidade de pessoas aprovadas e algumas que são necessárias aprovar para nós ouvirmos aqui, para oitivas, fica inviável fisicamente. O tempo, digamos assim, pode inviabilizar, né? Então, como viabilizar o trabalho das subrelatorias e reuniões parciais da comissão, de modo a avançar nas oitivas e poder ouvir o maior número de pessoas. E, por fim, as acariações. Como é que Vossa Excelência e a direção prevê que nós possamos fazer as acariações aqui previstas já? É isso. Primeiro, respondendo a Vossa Excelência, os requerimentos que pedem visita às refinarias, qualquer visita que a CPI queira fazer, em sendo aprovado pelo plenário, nós iremos, dentro daquilo que é regimental e que a CPI pode fazer, iremos dar total estruturação para que os deputados tenham condição de realizar as visitas, visando, claro, sempre podemos aprofundar as investigações. Com relação ao outro questionamento que Vossa Excelência fez sobre as subrelatorias, elas haviam sido propostas pelo relator, o deputado Luiz Sérgio, que eu posso aqui em seguida passar a palavra para que ele possa falar sobre esse pedido das subrelatorias. Uma delas já foi aprovada e o subrelator já está nomeado, que é o deputado Valmir Pracidelli, que é uma subrelatoria auxiliar. Então,
a princípio seriam 2, mas que depois o relator evoluiu para a criação só de uma. Enquanto presidente, eu não tenho mais a condição de criar por um ato nosso, porque eu adotei um critério para criar as subrelatorias. Eu peguei o escopo do requerimento de instauração da CPI e o dividi em 4 assuntos, e esses 4 assuntos estão atendendo às 4 subrelatorias. Então eu não tenho mais, diante do procedimento que eu usei, condições legais de poder propor mais alguma subrelatoria, porque eu estaria fugindo do critério que eu adotei prioritariamente para se criar as 4 subrelatorias. Então, o relator geral propôs a criação de 2, evoluiu com a criação de uma, eu posso em seguida dar a palavra para que ele possa explicar. Com relação às acariações, nós adotamos o seguinte critério. O critério da acariação, ele é regimental, ele obedece aqui o capítulo 8º do Regimento Interno, artigo 229, do Código de Processo Penal, perdão, não é do Regimento Interno. A acariação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Então, adotando esse critério, nós estamos aptos... Entre o Barusco e o Duque, me parece... Para concluir. Entre as oitivas realizadas, nós podemos, obedecendo esse artigo do Código de Processo Penal, nós podemos apenas, até então, fazer a cariação entre o senhor Duque e o senhor Barusco, então o senhor Gabriel e algum outro. Só podemos fazer entre aqueles que já estiveram aqui e que porventura tenham divergido em informações, porque nós temos que seguir o Código de Processo Penal. CPI não pode fazer a acariação simplesmente por um entendimento que a acariação seria necessária. Temos que ter argumentos legais de divergências de informações para que isso possa ser realizado. Então, vamos seguir fielmente aquilo que diz o nosso Código de Processo Penal. Então, eu darei a palavra ao deputado Ivan, senhor presidente, para que ele possa... Presidente, agora, eu gostaria primeiro de pedir silêncio ao plenário, para que a gente pudesse evoluir de maneira célere, já que a senhora Graça Forte se encontra aqui na Secretaria da CPI e já está apta a vir participar da nossa reunião e podemos iniciar o oitivo. Então, gostaria de concluir rapidamente esses questionamentos para que a gente possa realizar aquilo que estamos aqui para fazer, que é a oitiva da senhora Graça Forte. Deputado Ivan, com a palavra. Presidente, eu queria colocar, eu fiz uma consideração, e peço atenção de Vossa Excelência, eu fiz uma consideração sobre os trabalhos da CPI. Eu tenho o direito de fazê-lo. E queria colocar o seguinte, a crítica que eu fiz, Vossa Excelência assumiu a crítica para si. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiz uma crítica à CPI, inclusive a vários deputados que obstruíram a votação e de diversos partidos, que não queriam. Se Vossa Excelência vestiu a carapuça, é um problema de Vossa Excelência. Eu fiz uma crítica à condução dos trabalhos, tá? E vou insistir nessa questão. Nós não podemos passar para fora, quero finalizar com isso, a ideia de que nós não temos equidade aqui na comissão. Isso desgasta a CPI. Agora, é a conduta dos seus membros, não do senhor. Peço que Vossa Excelência não assuma para si. Vossa Excelência cumpriu o regimento ao encerrar com a ordem do dia. Mas aqui houve o bloqueio da pauta para as votações. E eu quero insistir na convocação dos mesmos pessoas que eu já tinha colocado e peço que seja colocado em votação na próxima reunião. Obrigado. Eu, deputado Ivan, só respondendo rapidamente a Vossa Excelência, porque acredito que essa discussão ela não contribui em nada e, além do mais, atrasa aquilo que nós temos que fazer hoje, eu gostaria de dizer que eu preciso deixar claro aqui, eu não preciso vestir carapuça, porque o Brasil está conhecendo o nosso trabalho, a imprensa tem visto o nosso trabalho transparente, vamos continuar agindo dessa forma. Agora, eu preciso rebater frontalmente algum tipo de ilação que seja feito, para que deixemos bem claro o nosso comportamento aqui à frente desta presidência, comportamento que tem sempre sido pautado pelo regimento, respeitando aquilo que a Casa tem que fazer para uma boa condução dos trabalhos na CPI. Os instrumentos regimentais de obstrução, que muitas vezes são usados pelo governo ou pela oposição,
eles têm que ser respeitados porque estão no regimento. Então não cabe a este presidente estar fazendo pré-julgamento. Apenas discordei sobre alguma ilação que venha a ser feita sobre protecionismo, Vossa Excelência, que protecionismo a quem quer que seja. Senhor presidente, eu queria uma pergunta, só um esclarecimento, presidente, que é importante. Eu queria que o senhor, o relator, nos respondessem. De fato, para mim está muito confuso isso. Quantas subrelatorias nós temos hoje funcionando e quem são os subrelatores? Eu quero saber se são 4, se são 6, se são 8, porque realmente eu não estou conseguindo entender. Nós temos criadas hoje 5 subrelatorias. A primeira subrelatoria é o deputado Altineu Cortes, o subrelator, sobre as refinarias, irei ler para a senhora. A primeira subrelatoria para investigação do superfaturamento e gestão temerária na construção de refinarias no Brasil, o deputado Altineu é o relator. A segunda subrelatoria, o deputado Bruno Covas, que está aqui presente, que trata sobre a investigação de constituição de empresas subsidiárias e sociedades de propósito específico pela Petrobras, com o fim de praticar atos ilícitos. A terceira subrelatoria, que está ali, o deputado Arnaldo Faria de Sá, que é o terceiro subrelator, que trata da investigação de superfaturamento, gestão temerária na construção e afretamento de navios de transporte, navios plataforma e navios sonda. E a quarta subrelatoria, que é o deputado André Moura, o subrelator, que trata sobre a investigação de irregularidades na companhia 7 Brasil e na venda de ativos da Petrobras na África, mais recuperação de ativos. Essas foram as 4 subrelatorias criadas por ex-presidente. Mais uma subrelatoria criada na última sessão deliberativa, com o critério de ser uma subrelatoria auxiliar do relator a pedido do mesmo, onde acatamos a sugestão de indicação do deputado Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo. Essas são as subrelatorias criadas e em pleno funcionamento por esta comissão parlamentar de inquérito. Ou seja, o requerimento do deputado Júlio Delgado não foi aprovado até o presente momento. Nós seguimos a sugestão do relator, que darei a palavra em seguida para que ele possa dar o seu posicionamento. Queria só concluir aqui com o deputado Altineu, o deputado Pancera, e aí encerro a discussão e passarei já para chamar a senhora Graça Foster para poder trazer o início dos trabalhos de oitívo do dia de hoje. Doutor Altineu, senhor presidente, rapidamente, os depoentes aqui têm tido aqui 5, 6 horas de depoimento. Hoje o ministro Berzoini vem aqui às 3 da tarde, o senhor tem cumprido o regimento à risca. Na CPMI, no Senado, o deputado Marco Maia, relator, ele fez 138 perguntas à Graça Foster, a doutora Graça Foster, para postergar os trabalhos. Isso foi entendido plenamente pelo plenário naquela ocasião. E, obviamente, que o regimento não limita o número de perguntas. Mas o que eu gostaria aqui é realmente de colocar para os deputados, para que todos falassem, para a gente ter uma celeridade no trabalho, né, para que todos possam falar, inclusive porque hoje um ministro de Estado importante, que é o ministro Berzoini, vem aqui às 3 horas. Se nós falarmos até 3 horas, são 5 horas de depoimento. Então, eu queria fazer esse apelo a Vossa Excelência para a celeridade no processo. Agradeço a Vossa Excelência, deputado Pancera. Presidente, é o seguinte, todo início de sessão, os mesmos 3 ou 4 deputados levantam sempre as mesmas questões. Quem são subrelatorias, por que a CROL, por que não sei o quê. Pô, eu vou aconselhar as pessoas, leiam as atas. Anotem aquilo que está sendo decidido aqui na plenária, para que na reunião seguinte cheguem sabendo aquilo que foi decidido e aquilo que foi discutido, porque senão chega aqui, joga para a galera, joga para cima da condução dos trabalhos da CPI, dizendo, olha, eu sou o cara bonzinho, que quero resolver tudo, vocês são os caras maus que não querem resolver nada, e depois vão lá para tirar foto para a imprensa, e parece que a CPI não quer tocar as coisas. Nós já aprovamos mais de 200 requerimentos em 2 sessões deliberativas, e tem mais de 300 para analisar, tem muito trabalho ainda, tem em torno de 30 oitivas para serem feitas já aprovadas. Então não dá para dizer que aqui tem acordo que não quer funcionar. As pessoas têm que se ligar, os deputados, naquilo que foi decidido, ler as coisas, guardarem suas memórias. Se não tiver memória, traga tudo no papel e leia para tirar dúvida, para que a gente consiga fazer, os trabalhos aqui da CPI. Agradeço a Vossa Excelência, deputado Léo. Darei a palavra ao relator para que ele possa falar sobre as subrelatorias. Só, presidente, sobre a questão que foi levantada pelo deputado Altineu, eu acredito, nós já passamos 11 horas, inclusive, aqui, pegando depoimento, uma preocupação importante, mas nós estamos aqui para investigar.
e devemos utilizar o tempo que for necessário. Esse é o entendimento que eu tenho. Eu acho que é fundamental que todo mundo esteja aqui com esse espírito. Não tenho dúvida, deputado Léo de Brito. Todos que estão aqui nesta CPI estão com o compromisso de trabalhar. O deputado Altineu quis contribuir com os trabalhos para que pudesse, a grande maioria dos parlamentares, para não dizer a totalidade, tenham a condição de perguntar, de questionar, visando o bom andamento. Então, não está aqui sendo questionado a intenção de algum não trabalhar e de outro trabalhar mais. Eu acho que a CPI tem que cumprir o seu papel e vamos ficar aqui o tempo que for necessário. Então, isso nós iremos garantir. Então, darei a palavra ao relator. A discussão está encerrada. Em seguida, chamarei a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster. O presidente criou, como já falou aqui, 4 sub-relatorias. Naquela sessão, o deputado Delgado, do PSB de Minas Gerais, propôs a criação, naquele momento, de mais 3 ou 4 subsecretarias. Né? Eu disse que não me opunha. Evidentemente que a dinâmica da CPI vai nos colocando diante da realidade desta necessidade ou não. Como nós temos 4 sub-relatorias que terão trabalhos que eles vão tocar, e diante disso eu senti de imediato a necessidade de criar uma sub-relatoria auxiliar para que eu possa dividir a tarefa de acompanhar junto aos sub-relatores os trabalhos que eles vão desenvolver. Enquanto as 2 outras propostas, uma delas se choca já com a sub-relatoria, hoje coordenada pelo deputado Altineu, do PR do Rio de Janeiro. E as outras sugeridas eu vou avaliar pela dinâmica da CPI, que vai identificar e nos colocar diante da realidade da sua real necessidade ou não. Eu entendo que hoje, tendo já 5 sub-relatorias, a criação imediata de mais sub-relatorias, a meu ver, a realidade atual não nos coloca diante dessa necessidade. A dinâmica pode nos revelar a necessidade da sua consolidação ou não. Agradeço ao relator e vamos à ordem do dia. A presente reunião destina-se à audiência pública com a presença da senhora Maria das Graças Silva Foster, ex-presidente da Petrobras, convocada pela aprovação dos requerimentos número 24 dos deputados Carlos Sampaio, Antônio Embaçaí, Bruno Covas e Isalci, 84 dos deputados Onyx Lorenzoni e Efraim Filho, 209 do deputado Afonso Florense, 240 do deputado Paulo Pereira da Silva e 306 do deputado Carlos Marum. Convido a senhora Maria das Graças Foster a tomar assento à mesa.
Presidente, enquanto não chega, só para parabenizar Vossa Excelência, colocou umas plantas aí para ficar mais bonita a mesa. Que parabenizar a Secretaria da CPI, que buscou embelezar aqui o nosso cenário, né? Tem reunião do meio ambiente antes aqui, no dia anterior. Só tem que verificar se não é transgênico, senão a MST invade a sala daqui a pouco aqui, viu? É que teve reunião do meio ambiente no dia anterior. Se o senhor quiser, são os 3 advogados dela para fazer constar de ato. Certo, vamos ver. É só a graça que vai ser ouvida, né? Manuel. Aqui, tá lá no... Aqui, né? Isso aqui eu leio logo? Isso faz acompanhada dos advogados. A senhora Maria das Graças Foster está acompanhada dos advogados Cláudio Lobo, OAB Rio de Janeiro 49659, Dr. Cláudio Costa, OAB Rio de Janeiro número 1584, do senhor Matheus Cardoso, OAB do Distrito Federal 45461. Se o senhor achar que é meio pesado. Registro que Vossa Senhoria prestará seu depoimento na qualidade de testemunha. Nesse sentido, recaindo sobre a testemunha intimada, a depor o dever de dizer a verdade. Exorto Vossa Senhoria a prestar o compromisso de fazê-lo sobre o que souber e lhe for perguntado, nos termos dos dispostos nos artigos 203 e 210 do Código de Processo Penal. Advirto ainda de que o descumprimento por parte da testemunha desse dever legal fará incidir sobre si as penas combinadas no crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, mesa. Bom dia, presidente, relator, vice-presidente. Faço sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado. Peço a atenção das senhoras e dos senhores para as normas estabelecidas no regimento interno da Casa. O tempo concedido aos convidados será de até 20 minutos, prorrogáveis a juízo da comissão, artigo 256, parágrafo 2º, não podendo ser aparteados. Cada deputado inscrito terá o prazo de até 3 minutos para fazer suas indagações. Dispondo os convidados de igual tempo para a resposta, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Os deputados interessados em interpelá-la deverão inscrever-se previamente junto à secretaria. Determino, como de costume, o encerramento das inscrições, como já avisado aos senhores parlamentares, que ao iniciarmos aqui os depoimentos, as inscrições para os debates estão encerradas. Com a palavra, por até 20 minutos, Senhor presidente, o senhor informou que a Glácia da Foz está com mais advogados. Tem nenhum advogado aí, por quê? Então, por favor, de... Os advogados... Que ele fica ao lado, o advogado fica ao lado do depoente. Só, se for do desejo dos eu quero que o advogado fique ao lado. Se for o desejo da convidada. Não vejo necessidade, senhor. Os advogados estão presentes e, sendo necessária a participação dos senhores, já informei quem os são. Havendo algum questionamento, isso será
tranquilamente feito e nós estaremos aqui para garantir que o regimento seja cumprido. Com a palavra por até 20 minutos, a senhora Graça Foster. Bom, mais uma vez, bom dia a todos os presentes, senhoras e senhores. É a primeira vez que eu venho a essa casa. Uma cidadã, eu sou Maria das Graças Silva Foster, ex-presidente da Petrobras, funcionária de carreira. Comecei minha vida profissional no Centro de Pesquisas da Petrobras, como química de petróleo em 1981, sou engenheira química. Fui estagiária da Petrobras antes disso. Passei 15 anos da minha vida nas atividades de exploração e produção, mais especificamente na perfuração. Foi lá no Centro de Pesquisas da Petrobras que eu conheci também a coordenação de projetos, conheci também o PROCAP, Programa de Capacitação em Águas Profundas. Foi naquela empresa que eu aprendi sobre gestão. Eu me tornei a primeira mulher chefe do setor de perfuração da Petrobras. Mais tarde, gerente de engenharia de poços. E aí, perfuração, completação, produção. Acompanhei a Petrobras saindo das atividades onshore, em terra, para o mar. As dificuldades da gestão, o convívio com a economia do Brasil, o convívio com a economia mundial. O petróleo é altamente influenciado pela geopolítica. Mais tarde, viemos trabalhando fortemente a questão da energia, os relacionamentos, a internacionalização da Petrobras, um momento importantíssimo em que a nossa produção de petróleo era de 170 mil barris por dia e o nosso consumo 670 mil barris por dia. Quando o petróleo está a $50 por barril, isso já é um estresse muito grande na economia, mas quando nós passamos para 100, 110, 125, 140, 145 dólares por barril, os senhores e senhoras podem imaginar o quanto difícil é para a economia. E caminhamos mundo afora. A Petrobras fez um belo trabalho fora do Brasil, antes da abertura do petróleo no Brasil, antes de 1997. Chegamos na América Latina, tem um especial apreço pela Bolívia, pela Argentina, pela Venezuela, mas tenho muito apreço pela Bolívia, pelo gás da Bolívia. Trabalhei na construção do gasoduto Bolívia-Brasil, trazendo gás para o Brasil, e assim foi. Tive a oportunidade de trabalhar no Ministério de Minas e Energia como secretário de Petróleo e Gás, da então ministra Dilma Rousseff, e tenho dito que foi ali naquele momento que eu conheci o Brasil. Foram quase 3 anos e é como se eu tivesse servido a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, tudo de uma vez só. Foi um trabalho muito bonito conhecer o país. Retornei para a Petrobras, fui gerente na Petroquímica, gerente executiva, depois fui para a BR Distribuidora, ser presidente da BR Distribuidora, depois fui diretora de Gás e Energia durante 4 anos e meio e presidente da Petrobras. Momento esse, fevereiro de 2012, em que, ao iniciar a economia, ao iniciar minhas atividades como presidente, a companhia já mostrava grande potencial de produção, mas já contava com atrasos significativos de sondas de perfuração e de navios de produção encomendados fora do Brasil. Eram de 14 a 16 sondas de perfuração, se não me engano,
e todas elas com atraso de 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio. E, inclusive, também as unidades de produção, barcos de apoio, atrasados, mesmo sendo construídos fora do Brasil. E foi necessário cortar 1 milhão de barris dessa curva de produção quando eu cheguei. 1 milhão de barris com petróleo a $100 por barril significa 100 bilhões de dólares de faturamento, bruto, evidentemente. E aí passamos esses 3 anos, um trabalho muito forte de gestão, de redução de custos. No ano de 2014, nós cortamos 10 bilhões de custos gerenciáveis. 10 bilhões. Durante esses últimos 3 anos, nós tivemos diversas aprovações de projetos na área de exploração e produção, mas foi necessário não aprovar mais do que 3 projetos fora da área de IP. Um deles, o projeto de Egina, na África, um projeto na área de biocombustíveis e a planta de fertilizantes de Minas Gerais. Foram, que eu me lembro agora, os 3 únicos projetos fora da área de exploração e produção. Trabalhamos muito duro nesse período, fizemos em 2 anos e meio um desinvestimento de 11 bilhões de dólares para que a gente conseguisse segurar os indicadores econômicos financeiros. Mas fomos surpreendidos em março de 2014, com a Operação Lava Jato, que entrou dentro da Petrobras. E que certamente a Operação Lava Jato já está trazendo muitos e muitos aprendizados para a companhia. Esse atraso, essa Operação Lava Jato atrasa o nosso balanço, isso dificulta acesso ao mercado financeiro. Mas nós, no ano de 2014, com toda a dificuldade, batemos todos os recordes da Petrobras. A equipe Petrobras, em 3 anos, bateu o recorde de produção. A equipe Petrobras, de 2012 a 2014, bateu o recorde de produção de óleo, recorde de produção de gás, foi a maior entrega de gás, a maior produção de fertilizantes. A nossa capacidade de refino cresceu de forma imensa. Batemos o recorde no refino. Batemos o recorde de geração de energia elétrica. Sem o Gazene, a ligação norte-sul, nordeste-sul, sudeste não seria possível. Sem o gasoduto da Bolívia, e aí a minha ligação emocional com a Bolívia, nós não estaríamos hoje gerando toda essa energia que sustenta a base de geração de energia hídrica do país. Então, além das dificuldades, de todas as dificuldades que nós passamos e continuamos passando, nós batemos todos os recordes de produção. E mais do que isso, nós temos uma reserva potencial de 40 bilhões de barris de óleo. 17 bilhões de reservas provadas, seção onerosa, o excedente da seção onerosa, o pré-sal, que já é produção e ainda não foi classificado como reserva provada. Então, temos desafios à frente. Eu estou aposentada há 45 dias, 50 dias, um pouco mais. O nosso presidente Bendini vem fazendo um trabalho intensivo para que a gente consiga publicar o balanço e virar essa página. O potencial da nossa companhia é muito grande e eu tenho certeza que nós vamos superar as dificuldades encontradas. O meu colega, o ex-presidente Gabrielli, falou muito sobre a parte técnica, a parte tecnológica, eu não vou ser repetitiva, e gostaria de dedicar o meu tempo aos senhores e às senhoras, para que façam as perguntas, aquilo que eu souber, eu vou responder. Muito obrigado a todos. Agradeço a Vossa Senhoria de participar aqui desta reunião. Como de costume, passarei a palavra primeiramente ao relator,
para que ele possa fazer as indagações. Em seguida, os subrelatores, depois autores e os deputados inscritos membros, em seguida os não membros. Com a palavra, o deputado Luiz Sérgio. Senhora Graça Foster, eu quero aqui iniciar por algo que me chamou muito a atenção na sua fala, porque, de um lado, nós temos realmente um problema com a Operação Lava Jato. Deste problema cristalizar uma ideia de que a Petrobras se acabou, como alguns discursos nós às vezes ouvimos, e na sua fala, Vossa Senhoria afirmou que em 2014 a Petrobras bateu todos os recordes. Recorde de produção, recorde de petróleo, recorde de produção de gás, recorde de produção de fertilizantes, que até então o Brasil é um grande importador, e recorde de refino de petróleo. Então eu queria lhe perguntar a Vossa Senhoria qual foi o saldo que a Petrobras atingiu em relação a esses dados e que Vossa Senhoria pudesse explanar melhor para que nós pudéssemos conhecer a realidade da Petrobras hoje em relação a esses itens que são essenciais para a economia brasileira. Bom, nós temos hoje um mercado, uma entrega de gás no país que está bem próximo de 100 milhões de metros cúbicos dia de gás. Nós construímos aí, ao longo dos últimos 8 anos, uma alternativa não de excluir a Bolívia, mas de somar ao gás da Bolívia de mais de 40 milhões de metros cúbicos de capacidade de gás natural liquefeito. O Brasil hoje é um player ativo na compra de gás liquefeito. Não basta você ter dinheiro para comprar, você tem que ter equipamento, unidade para processamento, segurança. Então, nós temos hoje uma segurança muito maior no suprimento de gás do país. Existe uma depressão natural da produção de petróleo. Nós chegamos a produzir no ano de 2012 volumes bem menores de petróleo, em torno de 1,9 milhões de barris de petróleo por dia, e terminamos o ano com 2,12 milhões de barris de petróleo por dia. Existe uma depressão. Para cada 2 milhões de barris de petróleo por ano, você perde pelo menos 200 mil barris de petróleo por dia. Esse ano de 2015, nós devemos crescer em torno de 8%, a Petrobras um pouco mais que 4%. A geração de energia elétrica, por conta dessa integração gasífera Nordeste-Sudeste, nós conseguimos dar em torno de 10 megawatts de energia. Nós somos ainda um país importador de fertilizantes, mas em números gerais nós temos, com a conclusão da fábrica de fertilizante de Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais, nós vamos conseguir produzir bem próximo da metade da capacidade da demanda de uso. Então são volumes realmente bastante grandes, mas tudo isso feito melhorando a gestão da companhia. Nos últimos 70 dias, nós criamos a diretoria de gestão, risco e compliance, de governança, para que a gente tenha uma força adicional estatutária, cuidando da qualidade das nossas pautas. A Petrobras é uma empresa muito grande, mais de 60 unidades de produção, 13 refinarias, uma demanda, uma média de 30, 40, 50 pautas por reunião de diretoria, e essa diretoria terá a obrigação, aliás, já tem a obrigação de só deixar subir para a diretoria aquelas pautas que mostram
a impossibilidade de criação de cartel, a impossibilidade de formação de sobrepreços. Então, é um trabalho que nós fizemos ao longo dos anos de aumento da nossa capacidade produtiva, aumentada também da qualidade e da governança da companhia. Vossa Senhoria fez também na sua fala inicial algo que para mim é muito importante e tenho até uma relação afetiva, porque para os membros da CPI que não sabem, eu sou metalúrgico da área de construção naval. Durante 22 anos, fui funcionário do antigo estaleiro Verome em Angra dos Reis. Então já construí já participei como operário da construção de muitos navios e plataformas. Vi a indústria naval brasileira ser uma das mais fortes do mundo e vi ela praticamente sucateada e fechada. E isso, para a cidade de Angra dos Reis, sempre teve um impacto muito brutal. E foi um período em que nós lamentávamos porque as plataformas de petróleo eram praticamente todas construídas no exterior. A fala de Vossa Senhoria afirma aqui que haviam, se não me engano, 16 plataformas de petróleo que estavam sendo construídas no exterior e todas se encontravam com atraso. O que se evidencia que o fato de se contratar lá fora não é aqui um sinônimo de eficiência, né? E lutei como deputado e como ex-presidente do sindicato muito na linha de que fosse estabelecido o percentual de conteúdo nacional, né? Como se encontra esse quadro hoje? Quer dizer, as obras no Brasil, os empregos que estão gerando. Vossa Senhoria continua defensora desta política de conteúdo nacional e de construção dessas plataformas de petróleo no Brasil? Bom, em 2003, como secretária de Petróleo e Gás, uma das minhas principais metas, atividades, era a criação de empregos dentro da indústria naval offshore. O ano passado, 2014, no início de dezembro de 2013, eu, Paulo Alonso, Dan e o CIMA, nós escrevemos um livro, A Retomada da Indústria Naval Brasileira no Brasil. A retomada da indústria naval offshore no Brasil. E esse livro não é um livro teórico, ele mostra exatamente o quadro de ocupação plena de todos os estaleiros. Hoje, uma preocupação absurda eu tenho, acho que preocupação maior, porque eu estou fora da Petrobras e posso fazer tão pouco. Mas a preocupação é com os empregos. A Operação Lava Jato levou a Petrobras a determinadas situações preventivas em relação à contratação de empresas que tivessem sido apontadas, estão em julgamento, em avaliação ainda, pelos órgãos de controle, pela Polícia Federal, mas apontadas como parte de um cartel. Só isso já impede, atualmente, que a Petrobras possa continuar contratando-as, mas eu sei que o governo vem atuando fortemente na busca de uma solução de governo que possa harmonizar e garantir esses 100 mil empregos da indústria naval offshore, que nos custou muito para chegar ao nível que nós chegamos. Mas sou uma defensora do emprego no Brasil dentro da racionalidade. Nós temos que ter racionalidade, objetividade, o sonho tem uma hora que tem que ficar de lado, nós temos que fazer as contas, mas o que nós temos no Brasil, da indústria naval offshore hoje, nós temos condições de manter dentro da racionalidade, dentro da competitividade. Existe dois momentos na Petrobras, né? O antes do pré-sal e depois do pré-sal. A partir da descoberta do pré-sal, nós temos visto uma sequência de debate que não se terminou. Não quero aqui entrar no mérito
do direito de muitos parlamentares, do direito da sua iniciativa, mas mesmo na Câmara tramita várias iniciativas que divergem do modelo estabelecido pelo então presidente Lula para o pré-sal. E o pré-sal mudou a estratégia de investimento da estatal Petrobras. Então, eu queria ouvir aqui de Vossa Senhoria a sua posição em relação a esse tema pré-sal, em relação ao tema estratégia de investimentos da estatal, quer dizer, a repercussão dessa descoberta do pré-sal no mercado internacional, uma vez que esse relatório seguramente também vai tratar desse tema, e esse tema terá também seguramente impacto sobre este debate que a Casa vai estabelecer e que está estabelecendo acerca da legislação acerca do pré-sal. O pré-sal é uma grande oportunidade. Foi uma grande oportunidade e continua sendo uma grande oportunidade. A descoberta do pré-sal em 2007, os estudos que levaram à descoberta do pré-sal 2006-2007, deve ter meio século. Eu mesma lá atrás, há 30 anos atrás, trabalhei na perfuração em zona de sal, na produção e a passagem pela zona do sal. A nossa descoberta 2006-2007, grandes oportunidades, mas ao mesmo tempo grandes desafios na gestão. Quando você passa a poder muito mais, a obrigação da gestão, ela é muito mais... É mais difícil, ela é mais delicada, porque você pode muito mais, você pode produzir muito mais. Então, o pré-sal é a oportunidade real. O índice exploratório de sucesso da Petrobras no pré-sal, em algumas bacias, por exemplo, na bacia de Santos, em determinado momento, o ano passado, chegou a 100%. Então, há que ter uma diferença de acesso a esse óleo. O processo da partilha e a concessão. Eu entendo que cabe muito bem os dois modelos e devemos estar de olho também na economia para poder otimizar o melhor aproveitamento dessas reservas. Em alguns campos do pré-sal, o sucesso na perfuração e se encontrar óleo foi na ordem de 100%, mas a média entre o sucesso de se encontrar ou não na política de perfuração de poços é de quanto? O número que eu tenho aqui mais atualizado é de 85% no pré-sal. E a nossa média nacional, ela é maior do que 50%, o que é muito maior do que a média mundial. Então, 85, 50 com ressalvas, mas é o número melhor que eu tenho aqui no meu arquivo. Outra política que vem influenciando e muito a política de energia e de petróleo no mundo foi em relação à política americana da extração do gás de xisto. Alguns, inclusive, passam a afirmar que com esta tecnologia americana da extração de gás do xisto, inviabiliza o pré-sal. Então, eu gostaria de Vossa Senhoria uma visão, como ex-presidente da empresa, em relação à política do gás de xisto, se na sua visão inviabiliza ou não inviabiliza, se a Petrobras deve manter essa linha de investimento ou se essa política de gás de xisto também com a queda do preço do barril de petróleo no mundo, se vai ser, na sua visão, afetada ou não, com vista à perspectiva futura dos investimentos da Petrobras. O shale gas e o tight oil são técnicas de perfuração semelhantes, técnicas de produção semelhantes, produtos diferentes, mas que concorrem. Então, no caso dos Estados Unidos, o shale gas, a produção desse gás, ela aconteceu no lugar certo. Aconteceu no lugar que tem mais de 500 mil quilômetros de pipeline de gás. Ela aconteceu do lado do gasoduto, né, as grandes descobertas. Então, o desafio da infraestrutura não existe. Em outros países, como a China, por exemplo, que tem o shale gas, você não tem o pipeline, não tem a tubulação. Então, você fica muito distante.
E aí tem outros investimentos. O fato é que o gás compete com óleo, mas o tight óleo, esse gás de folhelho, ele veio também em volumes adicionais maiores do que se previa o mercado. Então, ele chegou em volume grande mais cedo, mas diz os dados que ele não crescerá tanto quanto cresceu o gás. Então, a tendência é que esse gás, esse tight oil, esse óleo de xisto, esse óleo de folhelho, que ele não assuma valores tão excepcionais. A indústria de petróleo, ela está olhando, todos olham para todos. O petróleo voltou para 60, 62 há 2 semanas atrás, voltou a cair para 53. A Petrobras acredita que nos próximos anos, não só a Petrobras, mas previsores importantes como Cera, como Wood Mackenzie, não veem nos próximos 10 anos o petróleo a $100 o barril, mas enxerga um petróleo um pouco mais alto, a 80, 90 dólares o barril, ao longo, mais próximos dos 10 anos. Mas o fato é que o pré-sal da Petrobras, ele tem um break-even, um ponto de equilíbrio, que é acima de 45, 48, 50 dólares, você já começa a ganhar dinheiro. Então, o que é importante é que as operadoras, como a Petrobras, continuem investindo muito forte em tecnologia para baixar o tempo todo esse ponto de equilíbrio, esse break-even, para que a gente possa continuar sendo competitivo. Então, ser competitivo é ser competitivo na tecnologia e também ser competitivo no marco regulatório. O marco regulatório de um país tem que dar competitividade à sua indústria de petróleo e gás. E a tecnologia de uma operadora também tem que dar competitividade à operadora. Então, na visão de Vossa Senhoria, mesmo com a extração do gás de xisto, mesmo com a política implementada que derrubou o preço do petróleo no mundo, a Petrobras está preparada para atuar nesse cenário geopolítico do petróleo no mundo? Em termos de petróleo, sim. Né? Como eu disse, o break-even, o ponto de equilíbrio é para 50 dólares o barril, 45, 48, 50. Agora, existe um inimigo da Petrobras muito grande, que é o câmbio. Né? Então, hoje, por exemplo, ano de 2015, o petróleo a 55, 60, é bom para a Petrobras, porque nós conseguimos fazer caixa com petróleo a 60, a gente importa hoje 380 mil barris de derivados, se não me engano, mas o câmbio, né, 3,28, 3,33, acima de 3, é muito ruim para a Petrobras, mas mesmo assim hoje, a gente tem uma defasagem do preço de gasolina e diesel a favor da Petrobras, que faz melhorar o fluxo de caixa. Agora, a partir do ano que vem, que a produção aumenta, a gente prefere um petróleo mais apreciado e um Brent menos apreciado. Então, a estratégia da Petrobras de fazer toda uma política que aumentou a sua capacidade de refino nas refinarias já existentes, e a construção daquelas que já estão em operação, como a refinaria do Nordeste, que levou a Petrobras a bater recorde de refino diante da alta do dólar, mostrou que a política da Petrobras foi acertada e ela então contribui significativamente para a economia brasileira nesse momento. A Petrobras tem um lado do invisível, que, quer dizer, invisível em termos literários, né, em termos da minha fala, que é toda a parte da infraestrutura. Né? A gente vê uma refinaria, um navio, isso é visível, mas tem toda uma parte de infraestrutura, né, de piers, de pipelines, de tubulação de óleo, tubulação de gás, tubulação de claros, tubulação de escuros. Todo esse parque de refino, inclusive com a refinaria do Nordeste, ainda que cara, muito cara, nós temos uma capacidade, os HDTs, os HDS, nós temos uma capacidade de produção de refino
que não começou agora em 2012 nem em 2009, isso já vem desde 2005, 2006, investimentos pesados nesse parque de refino, que faz com que a competência dos técnicos da Petrobras consiga produzir mais, refinar mais com esse parque de refino e com essa infraestrutura que é meio invisível, que nós não vemos. Então, a cabotagem, os terminais, tudo isso faz com que nós sejamos mais eficientes operacionalmente. Eu sairei da questão de refino. Presidente, só uma questão de ordem. O histórico da... Presidente, vai interromper as perguntas do relator, presidente? Eu só quero colocar que nós estamos aqui discutindo não a produção da Petrobras e o que a Petrobras produz para o Brasil, que é a empresa que todos nós temos maior orgulho, apesar de tudo. Nós estamos aqui discutindo a corrupção da Petrobras. Então, eu gostaria até que o relator colaborasse com o Brasil e com essa CPI, fazendo perguntas diretas. Eu entendi já a questão de ordem de Vossa Excelência. O relator tem o tempo que achar necessário e quando eu puder falar, e ele abordará os temas que entender necessário para a elaboração do seu relatório. Então, temos que entender o tempo que ele achar necessário, ele poderá usar e, em seguida, daremos a palavra aos autores e líderes subrelatores. Conteúdo, não, abordagem, conteúdo. Estão querendo substituir o conteúdo, ele é de autoria e de entendimento do relator. Então, o relator tem todo e qualquer direito de abordar o tema que achar necessário. Ditador, você é uma ditadura. Os deputados podem ficar tranquilos que, havendo a necessidade de ajuda, eu teria humildade de solicitar. Agora, eu entendo que a questão corrupção é o tema central, mas, na minha visão, também o relatório precisa colocar de forma muito clara temas que são objetos de debate. Não dá para desconsiderar que há enormes iniciativas, como eu falei, legítimas de parlamentares de propor mudança no marco regulatório, como há também um discurso acerca de que a Petrobras acabou e os dados mostram que ela está batendo recorde de produção. No meu entender, isso é importante para o relatório. Mas vamos para o tema... Só pedir silêncio aí que está... Vamos ao tema controle interno e externo. As compras e as contratações da Petrobras são periodicamente avaliadas pelo Tribunal de Contas da União e pela CGU. Vamos aqui retornar para ajudar. As compras e as contratações da Petrobras são periodicamente avaliadas pelo Tribunal de Contas da União e CGU. Esses órgãos de fiscalização e controle, que têm atuação isenta e independente, detectaram algumas irregularidades no que tange os desvios éticos nas compras e contratações da companhia. Sabe informar qual foi a avaliação do sistema de controle interno da Petrobras feita pelo Tribunal de Contas da União? Foi avaliado como adequado? Vossa Senhoria considera adequados os critérios utilizados pelo Tribunal de Contas da União para a avaliação dos preços e custos dos projetos e obras da Petrobras? Desde que eu me entendo por uma petroleira, né, que entrou na companhia bem jovem e hoje tem 60 anos, eu vejo essa discussão entre Petrobras e o Tribunal de Contas da União. Eu, na minha gestão, criei uma área específica para atender o Tribunal de Contas da União. Então, eu acho sempre positiva a intenção, a interação com o Tribunal de Contas da União.
E isso ajuda a nossa gestão. Evidentemente, demanda, assim como a CGU, demanda homens-hora específico, mas nós somos uma empresa controlada pelo governo e esse é um fato real. E nós devemos obediência e disciplina a esses tribunais. Ao Tribunal de Contas da União, da mesma forma que a CGU. Então, nós temos um passivo bastante grande junto ao TCU. Em geral, o TCU está correto. Em geral. Em geral, nós chegamos a números muito próximos. Muitas vezes nós chegamos a números favoráveis à Petrobras. Então, é sempre uma interação entre o órgão de controle e a Petrobras. E eu coloquei como premissa na minha gestão que nós temos sim que discutir com o TCU. Nós temos que atendê-los dentro de uma lógica disciplinada de prazos. Em geral, quando você atende o TCU com os prazos, respeitando as perguntas do TCU, em geral você consegue um equilíbrio de forças melhor entre os dois lados. Não, mas vamos aqui ser mais direto. Todo ex-presidente da Petrobras que senta aqui para colaborar, explicar, ser questionado, é muito questionado do tipo: houve corrupção e Vossa Senhoria não detectou. No entanto, a Petrobras é fiscalizada por órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União e a CGU, que são isentas, são independentes. Quer dizer, esses órgãos de controle que fiscalizam a Petrobras, em todas as suas fiscalizações, nunca detectaram problemas como tão evidenciado, de corrupção, de fraudes. Esses órgãos de controle nunca detectaram esses problemas no nível em que eles estão expostos hoje, uma vez que esses órgãos tinham independência para atuar e atuavam e atuam fiscalizando e controlando a Petrobras? Eu entendo que os órgãos de controle melhoraram a nossa gestão, sim. Mas eu pessoalmente entendo que o descobridor da corrupção foi a polícia. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, esses descobriram, a ser confirmado o cartel, a ser confirmado tudo que tem sido posto na mídia, que tem sido dito por alguns ex-funcionários da Petrobras, a ser confirmado, o grande descobridor foi a Polícia Federal. Mas eu não posso negar que tanto o Tribunal de Contas da União quanto a CGU colaboram nas suas exigências com a nossa gestão. E outros auditores também colaboram, mas não foi a Price que descobriu a corrupção, não foi nenhum auditor independente que descobriu corrupção na Petrobras, e não foi a Petrobras que descobriu corrupção na Petrobras. Sim. O outro auditor externo da Petrobras, porque é um auditor externo contratado na gestão de Vossa Senhoria, seria a Price, né? Que é a contratação de um auditor externo, que a contratação do auditor ocorre por meio de licitação. O auditor externo avaliou como adequado o sistema de controles internos da Petrobras. O auditor externo comunicou ao longo de todo esse seu trabalho de auditoria alguma irregularidade grave que merecesse a divulgação de fatos relevantes ao mercado? Tem conhecimento se o auditor externo identificou alguma irregularidade ou desvio ético relacionado a eventos de corrupção de empregados? No dia 8, se não me engano, no dia 8 de agosto, a Price Waterhouse, ela deu o ok para os 2 primeiros trimestres do ano de 2014. Ela assinou sem ressalvas o primeiro trimestre de 2014, o segundo trimestre de 2014, isso em agosto. No dia 8 de outubro, veio o primeiro depoimento do nosso ex-diretor, Paulo Roberto. Depois veio o Júlio Camargo, veio o Mendonça,
vieram outros depoimentos e aí sim a Price se posicionou. Então, até então, nós não tínhamos nenhum chamamento da Price fazendo qualquer questionamento sobre os números da Petrobras. Em depoimento a essa CPI, o ex-presidente Gabrielli afirmou que a questão relativa aos problemas que a Petrobras enfrenta é caso de polícia, e que, se confirmado, tudo que nós temos conhecimento evidencia que ex-empregados e ex-diretores da companhia tiveram uma relação fora da Petrobras com algumas empresas e receberam as suas propinas, né? Vossa Senhoria aqui afirma que o Tribunal de Contas da União e a CGU, que fiscalizam e controlam a empresa, não encontrou e nem apontou nenhum desvio grave. Que o auditor externo, que é a Price, teria já nos 2 primeiros trimestres de 2014, quando se descobre os problemas, a própria auditoria contratada não encontrou problemas. Então, Vossa Senhoria, nesse aspecto, concorda com a tese do ex-presidente Gabrielli, que a questão da corrupção é uma questão de polícia que se organizava fora da Petrobras, dessa tese defendida por ele? Questão de ordem, presidente. Na sessão passada, eu fiz uma ponderação para o presidente Hugo Mota, que estava presente, que na sessão subsequente está se confirmando a coincidência de votações nominais no transcurso da oitiva. E ele disse que faria uma suspensão por 5, 10 minutos. Uma pergunta que eu considero muito relevante e que, como foi reivindicado por um não-membro, em um tema referente à gestão e o impacto da corrupção e o combate à corrupção, acho que a presença dos colegas seria oportuna e eu solicito Vossa Excelência a aplicação dessa regra. Obrigado. Deputado Florencio, consultando o relator Luiz Sérgio e também colocando a informação à consideração da senhora Graça Forte, nós gostaríamos de interromper durante 10 minutos a sessão para que os deputados possam ir ao plenário e retornar. Então, a sessão está interrompida às 11h06 e retornaremos às 11h16. Obrigado, presidente.
o seu ainda? Vamos retomar a nossa oitiva. Passar a palavra ao deputado Luiz Sérgio para que continue o questionamento. Não, eu já... Senhor presidente, só antes do relator... Senhor presidente, eu só quero lembrar a depoente e também o relator, evidente como ela está sob juramento, eu quero fazer uma ponderação rápida. Não, é só para ajudar. Outra vez o senhor caçou minha palavra e Leitão falou. É só para ajudar. Exalci. Eles vêm animar os... Senhor presidente, só quero ajudar. Quando foi indagado se tinha descoberto alguma corrupção por algum órgão, a presidente disse que não. Eu quero lembrar que essa casa, atendendo uma solicitação do Tribunal de Contas, aprovou aqui a suspensão das obras de Abreu e Lima. E foi vetado isso pelo presidente. Então, só para dizer.